E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? É o Bastro, mais uma aula de resistência dos materiais. Essa aula eu vou discutir de maneira mais, vamos dizer assim, de maneira mais detalhada, né, a tensão de cisalhamento. Nós já vimos tensão de cisalhamento, já até calculamos tensão de cisalhamento. O que eu vou fazer nessa aula é dar uma atenção maior, certo? Para a tensão de cisalhamento ou tensão de cisalhamento média. Legal? Antes de mais nada, pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, ajude a divulgar o canal e eu agradeço muito. Então vamos lá, tensão de cisalhamento médio, certo? O tal, vou chamar de tal nessa aula, legal, não de sigma, né, para diferenciar. E basicamente, pessoal, o que nós vimos foi, tá aqui, ó, tá? Eu tenho uma peça, essa peça pode ser metálica, madeira, concreto, o que for, né? Apoiado, tá certo? Biapoiado aqui, ó, tá? E aqui existe um vão. Se eu aplicar uma força, né, exatamente sobre esse vão, qual é a tendência? A tendência é essa peça aqui, ó, nesses intervalos CD e AB aqui, ó, nessas áreas aqui, cisalhar, né, rasgar aí, certo? Então, nós definimos tensão média, né? Eu defini tensão para vocês, certo? Tensão média, a maneira de calcular é exatamente a mesma coisa, como sendo força sobre área. Tomar cuidado, né? Essa força é a força resultante interna, tá? Devido a essa força F. Geralmente, essa força F' é igual a F, mas tome cuidado, certo? Não precisa ser. A unidade de Newton metro quadrado ou Pascal, tá? Então, se vocês separarem aquele meu bloquinho, tá? Então, coisas que eu queria que vocês percebessem. Bom, aqui, pessoal, ó, é a área, certo? Então, aquela área que eu estou usando ali é esta, certo? E essas forças todas são forças que eu chamei de tangentes à minha área. Se as forças são tangentes, elas vão gerar tensão de cisalhamento. Legal? Então, tomar cuidado. Tensão de cisalhamento só com forças tangentes ou paralelas à área que eu estou trabalhando, né? Essas forças são tangentes tanto a essa área aqui, pessoal, quanto a essa, tá? Ó, podia trabalhar também com essa daqui, tá? Tranquilo? Certo? Apesar das áreas serem diferentes, essas forças são sim tangentes ou paralelas a essas áreas, tá? Uma coisa legal para se perceber, senhores, se força é uma grandeza vetorial, área é escalar, portanto, a tensão desse elemento médio também é vetorial, certo? E ela tem a mesma direção, ó, e mesmo sentido do vetor força. Então, se nós voltarmos naquele nosso desenho, né? Aqui você tem a área, olhando para essa área aqui. Aqui eu tenho as forças. Então, ó, na mesma direção, no mesmo sentido, eu tenho uma distribuição média de tensões, né, nesta área aqui. Então, o que eu fiz foi simplesmente aumentar, senhores, ó, ampliar essa área aqui. Legal? Ótimo. Essa tensão, né, de cisalhamento é chamada tensão de cisalhamento simples ou direta, né? Porque é provocado por uma força F de maneira direta. Eu vou mostrar, né, com o decorrer das aulas, que esse cisalhamento pode surgir de forma indireta, tá? Por enquanto, calma, tranquilidade. Na prática, pessoal, né, nós temos basicamente dois tipos de cisalhamento que valem a pena aí a comentar, a estudar, certo? Que são os tal de cisalhamento simples, tá? Então aqui eu tenho dois exemplos, certo? Então você tem aqui, ó, duas placas metálicas, certo? Presas por um parafuso. Se eu aplicar forças F, essas placas vão tentar o quê? Rasgar o parafuso e não as placas, é o que eu espero, certo? Então o parafuso vai cisalhar. Então aqui o que acontece? Como essas forças estão sendo aplicadas, certo? E elas são perpendiculares às áreas, assim, e tudo mais, né, senhores? Elas vão tentar cisalhar o parafuso com uma força F. Então, o que eu chamei de F', né, o que ele está chamando de V aqui na figura, tá? É o próprio F. A única coisa que tem que tomar cuidado é que aqui, pessoal, ó, a área em questão é a área de seção transversal do parafuso, hein? Legal? É essa área que está prendendo efetivamente as duas placas. Diferente desse exemplo, ó, tem dois pedaços de madeira aqui, pessoal, tá? Aplicada uma força F também. Tomar cuidado, né? Parte delas aqui, ó, tá colado, grudado, né? Parafusado não, né? Pregado, sei lá,
tá? Então, a área de contato, pessoal, é a área que está aqui, né, ó, tá certo? É a área que foi colada, tá? Que foi, né, certo? Pregada, tudo bem? E a força aqui, F, a F' também é igual a F, né? É ela que vai tentar cisalhar, né, romper esse conjunto, tá? O que é o cisalhamento agora, pessoal? O chamado cisalhamento duplo. O cisalhamento duplo é muito parecido, tá? A única coisa que muda, na verdade, a minha força agora atuando, certo? Neste parafuso aqui, ou nessa área de contato. Porque o que eu tenho, na verdade, aqui, né? No tal do cisalhamento agora, pessoal, ó, duplo, certo? Eu tenho duas placas, tá? Presa a uma placa por um parafuso. Então, se eu olhar só a placa de cima, certo? Se eu estou aplicando uma força F, tá? Eu terei agora em cada placa, certo? Aplicada a metade da força, ou seja, a minha F' agora vale F sobre 2. A área continua sendo a mesma, tá? A mesma coisa aqui para a madeira. Legal? Uma coisa, pessoal, essencial de se discutir em tensão de cisalhamento, certo? É a questão do equilíbrio. Você fala, Bárcelo, o que você está querendo dizer? Eu vou mostrar isso para vocês no decorrer do exemplo. Tá? Então, para tentar, certo, discutir essa questão de equilíbrio, o que acontece com as tensões de cisalhamento em certas direções, certo? Na questão do equilíbrio, eu montei um exemplo e peguei o exemplo, pessoal, que nós já tínhamos trabalhado para ficar mais fácil. Tá? A única coisa que eu destaquei aqui é que eu mudei a força F3, certo? Para coincidir com as condições de equilíbrio que eu quero, né? No momento em que eu discuti, né, esse exemplo em sala, eu não estava preocupado com as condições de equilíbrio, estava preocupado em discutir tensão de cisalhamento, né? Tensão de cisalhamento. Outra coisa, nesse exemplo eu só vou me ater a tensões de cisalhamento, tá? Já calculei tudo isso com vocês aqui. Eu estou falando sobre cisalhamento, então eu vou me ater somente às tensões de cisalhamento. Pessoal, eu vou começar esse exemplo fazendo exatamente o que eu já fiz, certo? Ó, eixo X direção 1, eixo Y direção 2, eixo Z direção 3. Então, essa força é a F3 ou a FZ. Essa de 30, senhores, é a minha força F1 ou a FX. Isso nós já também discutimos nessa de 120, a minha força F2 ou Fy, certo? Então aqui eu tenho um paralelepípedo, eu tenho três forças sendo aplicadas, duas de compressão e uma de tração, né? Então, ó, F3, F2, compressão, certo? Então aqui, ó, comprimindo, F3 de tração. Legal até aí? Jóia. Vamos calcular as tensões de cisalhamento para cada área, ou pelo menos para alguma delas. Eu quero mostrar então o que significa essa questão do equilíbrio, né? Para que exista equilíbrio, o que deve acontecer? Senhores, eu vou começar como já fiz com vocês, ó, tá? Vou trabalhar inicialmente com esta área de cima aqui, certo? Qual o nome que eu daria a essa área? Então, ó, monta um versor normal perpendicular à área. Ele está na direção 3, né, pessoal? Ele está na direção 3. Então, esta área vai ser a minha área 3, tá? A área 3 tem aqui, pessoal, ó, 8 centímetros por 12, então já calculei a área 3, e eu vou desenhar essa área 3 novamente, só que vou só me preocupar com as forças que são tangentes ou paralelas a essa área, tá? Não me interessa as tensões e sim a tensão, né? E sim a tensão de cisalhamento. Então, basicamente, ó, você tem duas forças, tá? Tangentes. A força 2 e a força 1. Então, a força 1 estará aqui, tá? Nessa direção, nesse sentido, ó. Certo? Tá aqui. Valendo 30 kN, o módulo, a intensidade. E a força 2, essa daqui de 120, também tangente, né, pessoal? Então tá aqui, ó.
Então, uma coisa que eu disse para vocês, né, para alguns de vocês pelo menos, na hora de fazer exercício, cuidado, né? Desenhe essas áreas com cuidado, né? Certo? A perspectiva certa, né, para não se confundir mais tarde, tá? Então, aqui a minha F2 também é tangente, né? E ela vale 120 kN. Não mexi nessas duas. Legal? Então, se elas estão tangentes, elas vão, então, ó, elas serão, obviamente, tangentes e vão gerar, então, as tensões de cisalhamento. Que tensões de cisalhamento? Então, vamos lá, pessoal. Ó, o primeiro índice se refere à área. A área, 3. Segundo, ó, a força, 3,1, que vai me dar a força 1 pela área 3. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, porque agora há pouco eu chamei a atenção que isto é um vetor, portanto, isso será um vetor. Por isso, meus senhores, então, ó, tem um vetor tensão na mesma direção, no mesmo sentido de F1, aqui na direção 1. Certo? Então, na direção 1, tem um vetor tensão de cisalhamento, que é o tensão 3,1, tá? Se quiser calcular o módulo, a intensidade, pessoal, né, nós já calculamos. Isto é F1, que é 30 kN. Então, ó, eu já vou colocar, né, 30 vezes 10 a terceira do quilo, né? Lembrar que a área é 96 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, tá? Quem fizer isso aqui descobre que isso aqui dá 3,125 megapascal. Não vou fazer de novo, nós já fizemos isso algumas vezes. Legal? Tudo bem, você fala, Bárcelo, mas você só tem essa tensão de cisalhamento? Não, tá? Nós também temos, certo? A tensão de cisalhamento, que é a 3,2. Por quê? Você tem uma força tangente, certo? Aplicada à área 3, tá? Então, aqui, ó, é a mesma coisa, né, moçada? Ó, vetor, vetor, então na mesma direção, no mesmo sentido, tá? Da força F2. Da força F2, tá aqui, né, ó, tá? Você tem, então, o vetor tensão de cisalhamento 3,2, certo? Legal? Tranquilo? Pessoal, só que assim, ó, eu não vou calcular, certo? Nós calculamos isso porque vou me interessar por uma única direção, tá? Vou pegar tudo que tiver 3 e 1, certo? Ou 1 e 3, o que for. Legal? Tá? O que vale para 1 e 3 ou 3 e 1, vale para 3 e 2, né? Vale para qualquer uma delas. Legal? Tranquilo? Mas nós temos duas, tá? Essa aqui é a minha área de cima, certo? Pessoal, não sei quem foi, né? Alguém me perguntou durante as aulas. Ah, Bássora, e na verdade, se eu calcular esta daqui, ó, certo? As tensões de cisalhamento para essa área de baixo, tá? Gente, então tem que tomar um pequeno cuidado aqui. Eu quero começar a discutir isso com vocês. Ó, peguei a de baixo, certo? O que nós temos, gente? É assim, ó, tá? Você tem força, tá? Aplicada, ó, nos dois sentidos, certo? Se eu trabalhei com essa de 30 kN para a direita para 1, para a área de cima, né? A área 3, desculpa, para cima, eu vou ter que trabalhar de 30 kN, certo? Aqui, ó, para a esquerda, para a área de baixo. Assim, tá? Eu vou fazer a mesma coisa para a força F2. Então, ó, eu vou ter as seguintes forças aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, a minha F2 agora aqui, ó, de compressão, beleza? Tá? Você fala, abaixo você está fazendo, porque ela tem sentido contrário, hein, pessoal? Ó, esse vetor e esse não são iguais, hein? Tá? Os módulos são, os vetores não, tá? E algo muito parecido aqui, ó, para F1, né? A minha F1 está, na verdade, aplicada agora no outro sentido, né, pessoal? Ó. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, pessoal, é que assim como existia um 3,1 na direção no sentido de F1 aqui, também vai ter aqui embaixo.
Então, aqui, ó, vai ter um vetor de cisalhamento, tensão de cisalhamento, 3, 1. E os vetores, gente, não são iguais, né? Um é menos o outro, certo? Ó, o vetor 3, 1, tensor, é menos, certo? O 3, 1 de baixo. Eu vou chamar, inclusive, de linha, para não ficar confuso. Tá? Tranquilo? Os vetores, 1. Agora só tem um problema. Isso só vale se eles tiverem mesma direção, mesmo módulo e somente sentidos contrários. Tá? Eu não provei que o módulo, será que é? Gente, a gente sabe que é, né? Então, ó, se eu estiver calculando aqui, ó, o linha 3, 1, vai ser F1 sobre A3, que vai dar o mesmo 3,125 megapascal. Então, os módulos são idênticos. E um vetor é exatamente menos o outro, já que um está no sentido, um para a direita, ou, por exemplo, o outro para a esquerda. Tranquilo? Legal? Tá? Então, ó, vetores, senhores, em áreas paralelas, vetores de tensão de cisalhamento em áreas paralelas, de cima e embaixo, né, o que for, certo? Elas terão o mesmo módulo, certo? A mesma direção e sentido contrário. Legal? Muito bom. Essa era a primeira discussão. A segunda é o seguinte, vamos continuar discutindo sobre essa questão das áreas, tá? E a questão da tensão de cisalhamento. Eu peguei agora a área 1, certo? Tá aqui, ó. A minha área 1. Certo? Eu tenho a minha F1 aqui, pessoal, ó, certo? Na horizontal para a direita, mas ela é perpendicular à área, não me interessa. E eu sei que eu vou ter duas forças tangentes, certo? Quais serão as forças tangentes? Uma força tangente agora é F3. Então, ó, uma das forças é F3. E a outra continua sendo F2, certo? A outra continua sendo a F2. Essa agora eu mudei o valor, né, para, na verdade, dar o que eu quero, né? 18,75 kN. E essa aqui continua sendo 120 kN. Legal? Tranquilo? Provavelmente, se eu fizesse todas as contas, eu teria que trocar o valor dessa de 120 também, tá, amigos? Mas não estou me interessando por ela agora, né? Depois a gente se preocupa com isso. Legal? E essa área é a área 1. Então, essas forças são tangentes, vão gerar o que? Tensões de cisalhamento. Eu falei que eu quero tudo que envolva um 3 ou 3,1, certo? Aqui, então, ó, a minha tensão de cisalhamento vai ser um 3. Primeiro índice, a área, segunda força. Então, isso é F3 pela área 1, tá? E aqui, de novo, moçada, ó, se isto é um vetor, isto é um vetor, então, na mesma direção, no mesmo sentido de F3, vocês têm uma tensão 1,3. Tensão de cisalhamento, um vetor 1,3. Certo? Se eu quiser calcular esta 1,3 agora, é F3, que vale 18,75 vezes 10 a terceira sobre 60 vezes 10 a menos 4. Essa eu não fiz ainda, então eu vou fazer, tá? Então, pessoal, 18,75 dividido por 60, 0,3125 vezes 10 a 7, ou 3,125 megapascal, certo? Então, uma coisa legal que vocês viram que a intensidade, certo, das 3,1
é igual à intensidade da 1,3, que é o mesmo, tá? Então, ó, conclusões. A intensidade da 1,3 é igual à intensidade da 3,1. Você fala, nossa, Bássora, por quê, né? Gente, olha comigo, tá? Se eu olhar somente para a direção X, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, voltem lá comigo, certo? Eu vou pegar, na verdade, tá? Eu vou olhar essa direção aqui, tá? Então, eu estou vendo esta área aqui, tá, gente? Tranquilo? Tá? Eu vou olhar para essa direção, portanto, essa área aqui, tá? Então, vamos lá. Seria essa figura aqui de baixo, né? Mas calma, tranquilo, né? Então, assim, ó, se eu fizer a soma... Ah, bom, vamos lá. Condições de equilíbrio, tá? Quais eram as duas condições que eu tinha, certo? De equilíbrio de corpo extenso. Então, ó, vou fazer até aqui, ó. Condições de equilíbrio de corpo extenso, certo? A primeira era que a soma das forças tinha que ser zero, certo? Se eu pegar a soma das forças em x, ou aqui, ó, a soma das forças em 1, tá? Que é a mesma coisa que falar soma das forças em 1, o que vocês teriam? Olha comigo, voltem lá, por favor. Forças em 1. Então aqui, ó, força em 1, ó, tá? Você teria, ó, a força em 1 você teria tal 3,1, ó, força em 1, tá? Você teria tal 3,1 A3 e o F, o outro F1 está no sentido contrário, tal linha 3,1 A3. Então você teria, gente, aqui, ó, certo? A soma de força em duas forças, certo? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou adotar a força que está para o lado direito positiva, então você teria F1 menos F1', certo? Sendo igual a zero. Tá? Ou tendo que ser igual a zero, certo? Isso prova uma coisa bem legal, ó. F1 vai ser o tal 3,1 menos o tal 3,1' é igual... Não, aqui é a área 3, tá faltando a área aqui, moçada, ó. Né? Você fala, ah, Basta, o que que você tá fazendo? Vou fazer detalhado, vai. Então, ó, aqui eu vou apagar isso aqui. Então, eu terei aqui, pessoal, na direção, né? Você tem uma força F1, certo? Para um lado, uma força F1 para o lado, que eu chamei de F1 e F1', né? F1 menos F1', né? Lembra que você tem uma para cá e uma para cá de 30 kN, certo? Se eu considerar, né? Isso é igual a zero, perfeito? Lembrando que agora, ó, o que que eu tenho que lembrar? Que ρ, ou não, né? Que tal 3,1 é F1 sobre área 3. Então, pessoal, F1 vai ser, vou passar a área multiplicando, né? Tal 3,1 área 3. A mesma coisa, então vou substituir, ó. F1 vai ser o tal 3,1 área 3 menos o tal linha 3,1 área 3 é igual a zero. As áreas são iguais, meninos, certo? Portanto, mostra o que eu acabei de provar na prática, certo? Que o tal 3,1 tem que ser em módulo exatamente igual, tá? Não precisava nem estar fazendo isso aqui, legal? Experimentalmente, fazendo as contas, eu mostrei que essas coisas têm que ser iguais, certo? Não tem como ser, certo? Isso mostra, né, na verdade, uma condição de equilíbrio, legal? Só que para terminar essas condições de equilíbrio, pessoal, falta uma coisa bem legal, tá? E é aí que a coisa pode ficar mais complicada para a gente, certo? Então, ó, deixa eu tirar esse portanto daqui. O
que eu vou fazer agora? Qual era, né, a segunda condição, senhores? Né? A segunda condição, que a soma das forças, por exemplo, em relação a um eixo, eu fiz a um ponto, né, pessoal, é um eixo, lembrem lá, né, também tem que ser igual a zero, certo? Então, olha o que eu vou fazer, preste atenção agora, ó, tá? Então, o que eu fiz, ó? Eu simplesmente vim aqui, certo? E peguei essa área, tô olhando isso aqui. Então, ó, lembrar que eu tenho, certo? Tensões de cisalhamento, opa, o tal 3,1 aqui, aqui eu tenho a 1,3, aqui eu tenho a linha, né, que é 3,1, e aqui eu vou ter a linha que é 1,3 também. Legal? Todos esses, tá? Então eu tô olhando de frente isso aqui, né? Tô olhando daqui. Legal? Então uma figura legal que fica mais fácil a gente entender é essa daqui, né, moçada? Ó, se eu olhar, tá? Tô olhando o eixo Y aqui, certo? Então, quais são as tensões? Você tem uma tensão aqui, pessoal, ó, certo? 3,1. Aqui você tem uma tensão 1,3. Aqui, ó, certo? Deixa eu apagar aqui. Uma tensão que também é 3,1, tá? E aqui uma tensão que também é 1,3. Legal? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou somar, olha o que eu vou fazer agora, né? Vou somar o momento das forças todas em relação ao eixo Y, sendo igual a zero. Certo? Tá? Então, olha comigo, ó. Se você pegar 3,1 e 1,3 estão aplicadas exatamente sobre o eixo, tá? Então, o momento de 1,3 e 1,3,1, essas duas aqui, ó, são zero. Então, vai sobrar, certo? O momento da tensão ou da força, né, da tensão, tá? Em relação a Y mais o momento 1,3 em relação a Y sendo igual a zero. Como é que eu faço isso, gente? Certo? Na verdade, é momento de força, não é momento de tensão. Quem gera, né, momento é força. Legal? Então, como é que eu faço isto aqui agora? Tá? É essa força aqui, ó. Na verdade, né, ó, é F1, momento de F1 em relação a Y, tá? Mais o momento de quem? De F3 em relação a Y, tá? Então, as duas forças que podem fazer esse corpo girar em relação a Y é F3 e F1, certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, como é que eu escrevo isso aqui? Ó? De novo, certo? Momento é força vezes o braço. Então, ó, se eu estou trabalhando com F1, lembrem, tá? F1 tá aqui, certo? A minha distância vai ser exatamente esta, ó. A distância, ó, do prolongamento da força, certo? Do braço, né? Até Y, tá? Aqui isso tem 5 centímetros de altura. Tá? Vou deixar em centímetros, vou, porque vocês vão ver que aqui não vou precisar mudar, certo? Quando eu estiver pegando F3, que está aqui assim, meninos, tá? Ó, tá? F3, aqui, ó, vocês têm F3, essa distância aqui, o braço da alavanca de F3 aqui, vai dar 8 centímetros. Então, ó, isso aqui tem 8 centímetros. Então, F3 vezes 8 centímetros igual a zero. Vou falar agora, ó, vou voltar para a tensão, né? F1 eu mostrei para vocês que era, o que é F1, certo? Ó, isso é 3,1, área 3, 5. Aqui, pessoal, ó, só para ter certeza, o centímetro, tá? Não vai influenciar em nada, tá? Mas F3 é a tensão 1,3, a área 1 vezes 8 é igual a zero. Certo?
Então, o que que a gente tem daqui? Se você pegar a tensão 3,1, a área 3 valia 96 vezes 10 a menos 4, vezes 5, mais a tensão 1,3, a área 1 é 60 vezes 10 a menos 4, vezes 8 é igual a zero. Certo? Então, eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Se vocês fizerem isto daqui e isso aqui, moçada, legal? Isto vai dar 96 vezes 5, que dá 480. Mais 6 vezes 8, 48. 480 igual a zero. Corta, corta. Isso prova que em módulo a tensão 3 também tem que ser igual à tensão, tá? 3,1, que eu também mostrei experimentalmente. Tá certo? Então, cuidado com isso, tá? Então, de certa forma, gente, o que eu quis mostrar para vocês, tá? Portanto, né, de maneira resumida é isso, ó. Se eu pegar aquela área de seção, né, ou seja, o eixo Y aqui, certo? E pegar todas aquelas tensões, essa eu chamei de... Essa eu chamei não, né? Essa é 3,1, essa aqui é 1,3, essa aqui, ó, tá? 3,1 menos 3,1, né? Tanto faz, né? E essa aqui também 1,3, elas são todas iguais, senhores. Se isso é tal, isso é tal, isso é tal e isso é tal, tá? Para que mantenha a peça, obviamente, né? Se nós tivermos a questão de equilíbrio sendo mantida. Legal? Então tome cuidado com isso. Isso pode parecer confuso, mas não é, certo? Eu vou usar isso em um certo momento, então preste atenção. Essa aula é só, pessoal. Próxima aula também sobre esse tema, né? Certo? Tensões e cisalhamento. Vai ser uma aula de exercícios. Legal? Muito obrigado, pessoal. Abraço. Espero que tenham gostado. Até mais.